Pessoal, vamos agora entrar no outro conteúdo também muito interessante, que é a introdução à variabilidade. Ó, a gente falou de variável, falamos de variação e agora nós vamos falar de variabilidade. Tá? Então, para a gente entender essa variabilidade, os dados que a gente coleta sempre apresentam variação, pois eles refletem a variação da característica de qualidade a ser mensurada, estando sujeita a uma série de fatores presentes no ambiente em análise, como eu falei. Os fatores presentes no ambiente, quer que sejam fatores conhecidos ou não conhecidos, eles adicionam variação dentro daquele indicador que eu estou acompanhando. Na grande maioria das situações, tendo controlado a variabilidade, é possível ajustar o processo. Se você consegue controlar essa variabilidade, sabe de onde ela vem e sabe como controlar a fonte dela, você diminui a incidência de variação sobre essas variáveis e, consecutivamente, o teu produto final não vai ter uma variação na característica de interesse por parte do cliente, né? Então, quanto à forma de variabilidade, a gente tem causas comuns, que são chamadas de causas aleatórias, e também causas especiais de variação, beleza? Então, continuando. As fontes de variabilidade. A gente tem pequenas diferenças peça a peça. Essas fontes de variabilidade, de pequenas diferenças peça a peça, elas vêm de habilidade do operador, diferença na matéria-prima, algum ajuste simples no processo, tá? Tudo isso aí geram pequenas diferenças no peça a peça. O que é o peça a peça? Peça a peça, entenda como cada entrega que você faz. Pode ser de um produto ou de um serviço, tá? Se cada serviço que você entrega tem pequenas diferenças de qualidade entre um e outro, exemplo, eu tenho um escritório de arquitetura e eu também trabalho com alvenaria, ou seja, eu faço o projeto e mando o pessoal pintar. Existem diferenças pequenas entre a qualidade de pintura de um cliente para o outro cliente? Existem. Essas diferenças podem ter vindo de onde? Do pintor, que estava bem naquele dia ou estava mal naquele dia, ou na matéria-prima. Será que a tinta também influenciou? Então, quando a matéria-prima ou a pessoa imprimem, não é, no produto ou no serviço determinada variação e fica um produto um pouquinho diferente do outro, essas são as pequenas variações que acontecem. Mas a gente também tem alterações graduais no processo, que são alterações que começam a mudar um pouco mais, é um pouco mais diferente, ou seja, eu começo a ter uma variabilidade maior no que se refere à diferença entre uma entrega e outra, entre o peça a peça, não é? Então, essas alterações graduais no processo podem vir de desgaste de ferramenta, ou seja, o meu rolo ou então o pincel começou a se desgastar, então não é nem a tinta nem o operador. Eu começo a ter um desgaste ferramental. Quando eu estou falando de equipamentos, de produção, quedas na tensão da rede elétrica, ou variação nessa tensão da rede elétrica, quando tem essa variação, isso impacta a velocidade da linha de produção também. Fatores externos como temperatura, umidade relativa do ar, até fatores que a gente não controla, como alguns desses que eu estou citando agora, na umidade relativa do ar, normalmente não se tem controle sobre isso no processo, mas isso pode impactar. Tá? Pode ser que as horas do dia, de manhã, existe um comportamento, quando vai chegando perto do meio-dia, o comportamento muda. Por exemplo, eu quando estou dando aula, que entrego um serviço quando estou dando aula, quando começa a dar meio-dia, pode ser que o meu rendimento caia um pouco. Por quê? Porque eu estou tendo uma alteração gradual no processo vinda de um fator externo chamado fome, que vem normalmente dentro de horas específicas do dia. Tá? Então, todas as fontes, depois que a gente for desdobrando para entender de onde é que pode estar vindo as variações, a gente vai começar a entender mais. A gente tem o diagrama do 6M, né, o Ishikawa, que dá uma ajuda para a gente entender de onde é que pode estar vindo determinada variação, mas essas alterações graduais no processo, elas também acontecem através de causas comuns de variação, porque a fome é uma causa comum, tem todo dia, acontece sempre. Quando vai chegando meio-dia, a barriga começa a apertar e pode ser que aquilo influencie a maneira como eu entrego o meu serviço ou como eu faço o meu produto. Perfeito, pessoal? Alterações graduais no processo. Uma outra fonte de variabilidade são alterações bruscas no processo. E essas alterações bruscas não são causadas por causas comuns ou fontes comuns de variação, como as que eu citei agora há pouco, mas por fontes ou causas especiais. Essas alterações bruscas no processo, elas podem vir da troca de um setup,
pode vir na mudança de um procedimento. A troca de um setup seria quando eu estou desenvolvendo determinado produto, estou na linha de produção de um determinado tipo de produto, um tipo de biscoito, tá? E aí eu vou ter que mudar alguma configuração da minha máquina, da minha linha de produção, em prol de garantir que o próximo produto que está entrando nessa linha seja um produto que vai ser entregue mediante características de qualidade ideais. Então eu preciso fazer um setup, mudar alguns tipos de peças, de equipamentos, mudar formato da máquina, apertar, folgar, estruturar, mudar recheio, quando estou falando de biscoito, para que eu tenha, como normalmente a gente não tem muitas linhas de produção, uma linha para fabricar cada produto, a gente tem uma linha de produção para fabricar vários tipos de produtos, então a gente troca de setup. A troca de setup muda completamente o comportamento, tá? Você percebe que logo após um setup, logo após a gente mudar o que precisa mudar e começar a fabricar o primeiro item bom, né? O primeiro item com qualidade, existe uma variação ainda muito grande no início. A gente vai ajustando os parâmetros, essa variação vai diminuindo e a gente começa a controlar o nosso processo dentro dos limites de controle, que a gente ainda vai discutir o que é já, beleza? Mas essas alterações bruscas no processo, advindas de setup, de mudança do procedimento, ou então queda de energia, um acidente, tá? Uma falha na matéria-prima, não uma diferença na matéria-prima gradual, não é pequena, mas uma falha na matéria-prima, ela veio com uma configuração totalmente diferente. Eu esperava que ela viesse com a densidade ou com pH tal, com a aeração tal, e ela veio completamente distinta. Então isso pode gerar uma alteração brusca na qualidade também, tá? Ou então o próprio operador pode gerar uma mudança brusca da mesma forma. Se ele quiser provocar algo ruim ali, ele tem toda a possibilidade de provocar. Então, a alteração brusca no processo não advém de causas comuns de variação, mas de causas especiais de variação. Tá? E quando a gente fala de variabilidade, gerenciar qualquer processo é reduzir a variação. E o primeiro passo é realmente distinguir as causas comuns das causas especiais. Tá? Essa distribuição pode ser caracterizada por fatores como localização, dispersão e forma. A localização seria um valor específico da distribuição, a dispersão seria se é grande ou pequena a variação e a forma seria o padrão dessa variação. E aqui a gente já começa a calcular melhor. Ó, as medidas de um conjunto de peças variam uma para a outra, mas elas formam uma aglomeração, que se estável pode ser descrita como uma distribuição normal, que pode diferir quanto à localização, dispersão e forma. Aqui eu coloquei o meu conjunto de dados sendo fabricado, cada bloquinho aí é um bombom. Imaginem lá os meus amigos aí da Unilever, né? A gente teve algumas oportunidades de ter vários alunos da Unilever aqui com a gente, né? Se tornaram amigos mesmo. Mas imagina só que você está fabricando, a Que Bom, ela fabrica um bombom, né? Chamado Escabon, Esquibon, parece que é Esquibon o nome do bombom que eles fabricam. Aquele bombonzinho, mas tem bombonzinho da Magnum também, tem outros bombons. Então, esse é um bombom da Magnum, tá? Uma delícia, bombom da Fazendo já propaganda aqui do pessoal. Uma delícia. E o pessoal das outras indústrias de sorvete, por favor, né? Eles são meus amigos, mas vocês também são, beleza? A gente é tudo muito amigo, ok? Também indico vocês nos próximos. Mas tem esse bombonzinho aqui, se eu pego um bombom, estou pegando o peso dele, tá bom? Um bombom, aí eu pego o segundo bombom, a segunda imagem. Aí eu pego mais dois bombons, a terceira imagem. Aí eu pego mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bombons, já forma a terceira imagem. Eu vou juntando os bombons, os pesos, eu vou começando a formar uma distribuição de um histograma. Você já viu como é que faz no Minitab, ok? E aí, como você aglomera tudo isso, você forma normalmente uma distribuição normal que pode variar quanto à localização, mais para a direita, mais para a esquerda, quanto à dispersão, pouco disperso, muito disperso, né? Pouca variação, né? Que seria excelente precisão, precisão ruim, aumentaria a dispersão. E agora eu tenho um problema, que é se variar a forma. A forma da distribuição normal é o que eu desejo. Tá? Se eu mudo a forma, eu mudo completamente a maneira da distribuição. Tá bem, pessoal? Então, são características. E aqui a gente já entra nas causas comuns, nas causas especiais de variação, e a gente conclui. Vai dar tempo de terminar? Não vai dar tempo de terminar dentro desses 10 minutinhos, então eu vou dar uma pausa aqui, pessoal, tá? E aí a gente já continua na próxima aula, em que a gente vai falar focado o que são as causas comuns e o que são as causas especiais de variação. Lembrando que as causas comuns fazem com que eu tenha mudança na localização
e mudança na dispersão. As causas comuns me geram isso, tá? Já as causas especiais de variação me dão uma mudança na forma, e eu não quero, porque se eu tenho uma causa especial de variação, eu não consigo ter controle sobre o meu processo. Se eu não consigo controlar, não adianta dizer que eu quero construir uma carta de controle. Faz sentido, tá? Então, a variação de forma é muito ruim e ela acontece quando eu tenho causas especiais de variação atuando sobre o processo. Mas a gente vai discutir sobre isso na próxima aula. Um abração e eu aguardo vocês agora.